Vamos agora à leitura de um breve currículo do Renato Leite Monteiro. Ele é advogado do Opsi Blum, Bruno Abuso e Vanzov, advogados associados, professor de Direito Digital e Internacional da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutorando em Engenharia da Computação pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Direito e Tecnologia pela New York University e pela National University of Singapore, mestre em Direito Constitucional pela UFC, do Ceará, expert do Conselho Europeu para Proteção de Dados e Privacidade. Vamos assistir agora à palestra do Renato sobre o desafio da regulação de novas tecnologias e o impacto na inovação. Obrigado. Vamos lá. Então, primeiro eu queria agradecer ao convite aqui, primeiro na pessoa do Edvar, falei correto o nome, que a gente teve acesso a um conteúdo que foi disponibilizado na internet, teve o convite para falar um pouco sobre regulação de tecnologias, agradecer a Fundap, agradecer também ao Innova Day, para ter a oportunidade de conversar um pouco aqui. Eu fico feliz que a câmera está um pouco longe, porque eu sou cearense, e aí é por isso que foi dito UFC do Ceará, e não UFC lutador. E aí é ponto que a câmera cabe um pouco. Vamos falar um pouco aqui sobre regulação de novas tecnologias. Eu acredito que é um assunto muito atual, pelo momento que a gente está passando, de inovações e novos modelos de negócio que estão chegando, né, não só a nível internacional, mas no Brasil. Mas para... Sempre dá esses probleminhas. Mas para falar um pouco sobre inovação, vamos verificar. Acho que acredito que muitos de nós aqui somos fãs de rock, pop music e de bandas clássicas como Rolling Stones e Beatles. E essa música que todos nós hoje, ainda 50 anos depois, ainda curtimos. Estou com a expectativa de ir para o show do Rolling Stones, se tudo der certo, no segundo semestre aqui em São Paulo. Surgiu nos anos 60, na Inglaterra, no Reino Unido. A gente deve muito a esse nosso consumo de música pop, de rock, à Inglaterra, no Reino Unido. Só que poucos sabem que, nessa época, era praticamente proibido, era muito difícil as rádios do Reino Unido tocarem música rock e tocarem pop music. Era algo que, no Reino Unido, nós temos... Na época, nós tínhamos, e hoje ainda, um sistema estatal de transmissão de conteúdo, seja rádio, seja televisão. E, na época, as rádios BBC, eles não transmitiam facilmente essas músicas. Não era do interesse das rádios oficiais transmitir isso. E esse cenário ele é muito bem retratado no filme conhecido como The Boat That Rocked, com o excelente ator Bill Nighy, em que ele justamente fala ele retrata um navio que foi para alto mar. Nesse navio foi estabelecido uma rádio e que, por estar em alto mar, ele estava longe dos efeitos das leis inglesas e conseguia justamente transmitir, criou uma rádio e conseguia transmitir essas músicas para os jovens ingleses à época e que estavam perto ali, que estavam ávidos por consumir esse tipo de conteúdo. Só que o filme ele é baseado numa história real. Ele é realmente baseado no chamado Radio Caroline. Radio Caroline era justamente uma rádio instalada no navio Essex, em que ele iria para alto mar, longe das leis inglesas, longe das leis que proibiam, em determinado momento, a veiculação desse tipo de música, desse tipo de conteúdo para os jovens e os músicos aficionados por isso. E, realmente, ele transmitia esse conteúdo de forma lícita. A jurisdição inglesa não atingia o alto mar. Não havia nada na legislação à época que proibia que essa música pop, seja Beatles, seja Rolling Stones, seja qualquer outro conteúdo que fosse transmitido por alto mar, por ondas de baixa frequência e chegasse ao território inglês. Só que isso teve uma consequência direta. Nós temos ideia, o navio Radio Caroline surgiu em 1964. Em 65, nós já tínhamos várias outras rádios consideradas piratas e uma audiência média de 10 a 15 milhões de ouvintes. Nós estamos falando de um país que hoje tem 60 milhões de pessoas. E que
em 66, 2 anos após, já tinha um lucro com propaganda de cerca de 2 milhões de libras. E o que é interessante é que alguns dos contratados que exibiam propagandas eram instituições patrocinadas pelo governo inglês. E qual foi a reação imediata? Teve que ocorrer uma reestruturação no sistema de veiculação de mídia inglês. A rádio BBC, a BBC Radio, surgiu a rádio BBC Radio 1, 2, 3, 4 e 5, em que passaram a transmitir aquele conteúdo, aquela música pop, aquele rock, Beatles, Rolling Stones, Sex Pistols e outras bandas que, à época, simplesmente os jovens tinham que utilizar essas rádios que estavam em alto mar. E o BBC One não só foi criar essa rádio, começou a transmitir esse conteúdo, mas contratou vários dos DJs, várias das pessoas que trabalhavam nessas rádios piratas, inclusive do Radio Caroline. Só que o governo inglês também não ficou satisfeito em somente reestruturar seus canais de mídia. Ele também passou uma lei, o Marine Broadcast Offences Act de 67, em que proibia o consumo dessas rádios, desse conteúdo que estava em alto mar. A questão houve essa proibição, houve essa reestruturação, só que, apesar da proibição, o Radio Caroline funcionou até 1980. Então, qual era a eficiência? Houve uma alteração do sistema regulatório à época, só que esse sistema regulatório não condizia com a própria tecnologia da época e não tinha muita eficiência. E não é só, isso aqui não é um exemplo único. Se a gente for falar da maioria das tecnologias, principalmente tecnologias que envolvem distribuição de conteúdo, elas foram alvos de tentativa de regulação que causaram, em algum momento, algum tipo de proibição, algum tipo de limitação. A prensa de Gutenberg, ainda no século XV, pouco depois em que a prensa de Gutenberg permitiu que o início do conteúdo massivo ou distribuição massiva de letras escritas. E também permitiu a cópia de conteúdos originais, de livros originais, o que era muito complicado até então. Só que o que aconteceu foi que, logo no século XVII, também aqui, por coincidência, o governo inglês ele passou uma lei que limitava o modo como essas cópias tinham que ser feitas. Não só tinha que ter uma licença para realizar essas cópias, ou seja, o copista não podia ser mais simplesmente aquela pessoa que tinha acesso aos tipos móveis da prensa de Gutenberg, mas ele tinha que ter uma licença do governo e o governo tinha que autorizar a veiculação daquele conteúdo, porque o conteúdo poderia ser ofensivo à coroa inglesa. Os carros. Os carros, quando foram criados, e até a época de Henry Ford, havia uma limitação em alguns países em que diziam que as estradas eram de uso exclusivo das carruagens e dos cavalos. E os carros tiveram que passar por um momento de hiato legislativo, porque não existia aquela tecnologia. Será que aquela tecnologia poderia utilizar? Será que a regulação à época ela deveria excluir ou simplesmente não estava previsto? E os carros começaram a circular e começaram a conviver com os cavalos, começaram a conviver com as carruagens, e a história a gente já sabe. Até mesmo os aviões. Incrível que os aviões, no começo do século XX, eles quase que sofreram uma limitação devido ao direito de propriedade. No século XX, a propriedade da terra, aquele terreno que tinha um proprietário individual, entendia-se o direito, entendia que ele se estendia até todos os limites do espaço. E os aviões, quando passavam por aqueles limites do espaço, eles estavam invadindo propriedade privada. Isso não é brincadeira, é realmente um processo judicial. A Suprema Corte Americana teve que decidir que eles não estavam, que era algo impossível, porque se fosse assim, todo o caminho dos aviões estaria violando propriedade privada, a não ser que eles estivessem novamente em alto mar. Um outro argumento utilizado contra os aviões era que eles possivelmente violariam o direito à privacidade das pessoas que passavam por cima das casas. Hoje em dia, a gente vê os aviões voando a 9.000 metros de altura, mas na época nós tínhamos aviões que voavam baixo e realmente podiam ver o que estava acontecendo. A consequência disso, hoje nós temos leis nacionais e internacionais que regulam todo o tráfego de aviões. Mídias. Um argumento quando o videocassete foi criado, quando o Betamax ainda, antes que
VCR prevaleceu sobre o Betamax, ele, em uma audiência do Senado americano, um dos responsáveis, na época, pela indústria do cinema, falava que o videocassete iria acabar com a indústria do cinema, inclusive comparando com o Estrangulador de Boston, que matou várias mulheres à época. A ideia era que o videocassete iria estrangular a indústria do cinema. Esse argumento ele é similar ao que foi feito na época que a rádio iniciou, ao que foi feito na época da televisão, foi feito aqui no videocassete, DVDs e história em quadrinhos e N outros argumentos. É o mesmo argumento com outras palavras. E a gente está aqui, a gente vê a consequência. Se as regulações restritivas à época tivessem prevalecido, eu não sei que tipo de mídia nós estaríamos consumindo hoje. E por falar em consumo de mídia, talvez um dos casos mais recentes e paradigmáticos sejam os modelos de negócio modificados e até mesmo criados pela Apple e até pela cabeça do Steve Jobs. Quem tiver a oportunidade, quem já teve a oportunidade de ler a biografia do Steve Jobs, em vários capítulos ele menciona a briga dele, não só com a indústria, com diferentes setores do mercado, mas até mesmo com o governo e entes regulatórios, para alterar um pouco do funcionamento do mercado. E quando a Apple lançou o iTunes, ou seja, a venda de músicas online, ela não só mudou o mercado de música, ela não só mudou a alteração do CD, da mídia física para a mídia eletrônica. Ela alterou todo o mercado de distribuição, não só de meios físicos, não de meios intangíveis, mas também de meios físicos. Qual era o grande problema até hoje? Qual é um dos grandes custos em qualquer cadeia logística de distribuição? Cadeia logística? Distribuição. Apesar da gente comprar produtos que vêm da China a R$1, R$2, eles têm um custo de atravessar vários oceanos. Mas se a gente compra uma música, não existe esse custo de distribuição. A margem, se a gente for falar de análise econômica ou de teorias econômicas aqui, a curva tende a zero nesse custo de distribuição. A gente está falando de música, a gente está falando de filmes. E hoje a gente está falando até mesmo, a gente vai abordar um pouco mais na frente, de produtos que começam intangíveis e viram tangíveis, como impressoras 3D. O que aconteceu, o que a Apple introduziu, massificou, não criou, mas massificou, foi a indústria em que o custo de distribuição tendia a zero. E isso, as leis à época, são leis recentes, eles não previam isso. As leis eram formatadas para a época, e ainda são, e muitas vezes, formatadas para caminhões que têm que atravessar um país inteiro para enviar um produto, navios que têm que atravessar oceanos, aviões que têm que ir de um país a outro, seja barreiras alfandegárias e todo o custo envolvido nisso. É tanto que quando um modelo de negócio ele causa esse impacto, ele não só altera o mercado em que ele está inserido, como foi o caso da Apple, mas ele também altera o modelo regulatório em que ele está inserido. E ele ajuda, ao alterar o modelo regulatório, devido ao seu modelo de negócio, ele ajuda a estruturar esses mercados e até mesmo a criar novos mercados, a criar novas demandas de mídia, novos nichos. Talvez uma das grandes vantagens dos meios de distribuição hoje é que qualquer um pode criar. Só que existe um problema em plataformas como YouTube e Google Vídeos que permitiam criar, é que como não havia previsão desses modelos de inovação tecnológica, desses modelos conhecidos disruptivos, que é uma palavra que não tem em português, mas quem está na área de inovação, na área de startups, a gente utiliza muito, até mesmo quem escreve vai colocar no hoje, está lá, a palavrinha está em vermelho ainda, disrupção, disruptivos. Mas esses modelos disruptivos, eles são tão incompreendidos às vezes que é possível interpretar, e muitos interpretam, que eles funcionam na ilegalidade. E passam essa presunção. Qual é a consequência disso? A consequência é que os modelos inovadores, eles tendem não obrigatoriamente a funcionar
em um ambiente cinza, em um ambiente liso, mas funcionar nos limites da lei. Não necessariamente as leis estão sendo violadas. O modelo regulatório que deve ser alterado para se adaptar, ele está sendo violado. Só que você tem que puxar, você tem que ir até o possível para fazer funcionar. Isso faz prevalecer muitas tecnologias e muitos modelos de negócio. Por exemplo, YouTube e Google Vídeos. Hoje, o Google é proprietário do YouTube, mas isso aconteceu apenas em 2004. Antes, eles eram concorrentes. E a plataforma do YouTube e do Google Vídeos, eles tinham o mesmo público, a mesma audiência. E por que uma prevaleceu no local da outra? Existia uma diferença na tecnologia. O YouTube, quando um usuário ia lá e colocava o vídeo online, ele não fazia análise prévia do conteúdo. O usuário ia lá, colocava o conteúdo, e o conteúdo, se eventualmente ele fosse considerado indevido, ele poderia ser removido. Inclusive, a legislação à época, a legislação de 1998, nos Estados Unidos já permitia isso. O DMCA já permitia esse tipo de notificação a posteriori, depois que o conteúdo foi colocado na internet. E o Google Vídeo não. O Google Vídeo, a ideia era todo o conteúdo ia online, ele era analisado e depois o vídeo ia para o ar. Qual era o grande diferencial aí? A experiência do usuário. O usuário não ficava satisfeito em simplesmente ter que esperar o vídeo ir para o ar se ele tinha um concorrente a 2 cliques de distância que simplesmente poderia ir lá e colocar o vídeo com a mesma facilidade. E o YouTube prevaleceu no mercado, venceu no mercado. E o Google depois ele foi lá e adquiriu, como acontece muitas vezes em processos de grandes empresas. E aí existe uma característica muito grande que leva algumas pessoas a interpretarem que determinados modelos de negócio, principalmente negócios que utilizam tecnologias da informação, sejam ilícitos. É não entender realmente e só falando aqui, funcionando no limite da ilegalidade, eu tenho uma lei favorita, eu morei em Singapura, e em Singapura é vedado comercializar chiclete. E todo dia eu ia lá e vivia no limite da lei, porque eu adoro chiclete. Então, quando eu ia lá para a Indonésia, quando eu ia para a Malásia, era só atravessar a fronteira, às vezes dava até para ir correndo, brincando, dava para atravessar e comprar chiclete, você via com aqueles pacotão de chiclete e trazer dentro da mala para poder mascar lá. E é uma lei, a gente tem muitas leis estranhas, mas seria viver no limite da lei. E esse limite da lei, continuando o que eu estava falando, muitas vezes ocorre entre o limite da lei em ser ilícito, que é quando não se entende a tecnologia. Os aspectos técnicos do funcionamento daquelas tecnologias que são inovadoras. Eu falo muito isso para os meus alunos. O grande diferencial de quem atua na área de direito e tecnologia é ter um conhecimento, até mesmo que superficial, do funcionamento dos serviços, do funcionamento da tecnologia. É o que vai fazer toda a diferença, por vezes, até mesmo em dizer se aquele modelo de negócio, se aquele serviço, ele é lícito ou ele é ilícito. Vai evitar, e aí já partindo para o judiciário, decisões como a que consideram que para poder alguém ter direito à privacidade ou usufruir de privacidade em um mundo como nós vivemos hoje, ela tem que viver numa praia isolada. Nem Jericoacoara hoje, lá no meu Ceará, hoje é mais isolado. Então, essa aqui é uma decisão recente que, inclusive, só por curiosidade, essa decisão ela foi publicada no dia da aprovação do Marco Civil na internet, que aqui meu colega Ricardo mencionou, a gente vai falar um pouco mais. E esse desconhecimento de funcionamento da tecnologia, de alguns modelos de negócio, que as leis ainda não estão necessariamente preparadas, também podem causar outras decisões, como as que chamou o Google de monstro indomável. Aparecendo aqui, quando eu leio isso aqui, eu sempre lembro, parece um monstro do oceano que vai sair e vai atacar algum navio e vai derrubar como um Moby Dick ou algo similar. Aqui. Só que, às vezes, para evitar esse tipo de tratamento, esse tipo de resposta da sociedade, é necessário você ter algum tipo de regulação. E foi o que aconteceu com o Marco Civil na internet. A decisão que chamava o Google de monstro indomável se deu justamente porque, à época,
pelo menos acredito e espero que seja isso, o magistrado não tinha real conhecimento do funcionamento do Google, que é o conteúdo gerado por terceiros. O Google não cria nada, o YouTube não cria nada, em que o conteúdo é colocado de forma automática. E decisões, até meses depois dessa decisão que foi mostrada aqui, ela refletia isso, entendendo a real natureza do funcionamento, até para atribuir a ideia de risco da atividade ao serviço do Google, em que é justamente dizendo que não caberia ao Google fazer essa análise prévia dos conteúdos que não estariam inseridos nas características do seu serviço. E o Marco Civil ele veio refletir tudo isso. O Marco Civil ele veio, como foi dito aqui pelo Ricardo, seria a Constituição da Internet, e ele veio tentar assentar diversas decisões diferentes, entendimentos que a jurisprudência tinha e que a sociedade tinha sobre diversos modelos de negócio na internet e funcionamento de alguns serviços. E ele fala até mesmo, quando ele fala dos princípios que regem o funcionamento da internet no Brasil, que a responsabilização será dos agentes, ou seja, daqueles intermediários conhecidos como provedores de aplicações, como Google, YouTube, Facebook, Twitter, será de acordo com as suas atividades. O que é que o legislador quis dizer quando ele falou a responsabilidade se dará de acordo com as suas atividades? É necessário entender como a atividade funciona. É necessário entender como o Google funcionava, como o Facebook funciona, como é que aquele conteúdo é colocado lá, se é possível fazer essa análise prévia, esse conteúdo prévio, como é que se dá um sistema de tratamento de dados pessoais. Será que eu posso bloquear serviços de comunicação? Será que eu posso requisitar os conteúdos desses serviços de comunicação, como aconteceu recentemente no WhatsApp? Se eu simplesmente vou lá e não sei como o WhatsApp funciona. Eu me lembro muito bem, um dos primeiros, talvez o primeiro caso no Brasil que lidou com o WhatsApp, na época eu representava uma operadora de telefonia e foi requisitada essa operadora de telefonia que desse o conteúdo das comunicações dos seus clientes via WhatsApp. E eu fui falar isso há alguns anos e fui falar com um juiz, e numa conversa de 5 minutos, 10 minutos com o juiz, eu falei, olha, mas o WhatsApp não funciona assim. A operadora de telefonia não tem acesso aos servidores do WhatsApp. Ele simplesmente não pode ir lá e pegar esse conteúdo. Simplesmente não pode ir lá e fazer esse bloqueio. Foi só um desenho. Minha letra é feia, por isso que eu gosto de desenhar. Foi só um desenho e bastou para eu poder explicar para o magistrado como é que se dava esse funcionamento e ele revogar a sua decisão judicial. Então, o Marco Civil ele traz isso não só com relação a conteúdo gerado por terceiro, mas a qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de serviço que é oferecido via internet. É necessário entender o funcionamento do serviço para poder atribuir de forma adequada a sua responsabilidade. E um outro princípio também que rege agora a Constituição da internet no Brasil, que é o Marco Civil, e os princípios da internet, é a liberdade de modelos de negócio. A estrutura aberta da internet, que a gente chama de end-to-end architecture, arquitetura fim a fim, ou arquitetura aberta da internet, ela foi concebida desde o seu início para permitir um plano raso em que todos pudessem competir de igual para igual, sem que houvesse favorecimento devido a acordos comerciais ou qualquer outros interesses, em que fosse possível ter esses diferentes modelos de negócio. E o Marco Civil reflete a natureza da internet. Não é meramente uma escolha do legislador aqui. Ele pegou e positivou como já era o funcionamento daquela tecnologia, justamente para tentar evitar alguns abusos. O inciso 8º do artigo 3º do Marco Civil, que fala dessa liberdade de negócio, e o próprio Marco Civil da internet, ele também fomenta a inovação. Ele fala que a disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção da inovação. E também fala que essa promoção da inovação tem que ser uma diretriz dos diferentes governos, das diferentes esferas, União, Estados, município. E a inovação e a difusão de novas tecnologias através da internet. Isso é um reflexo claro da nossa Constituição Federal. O Marco Civil ele positivou a liberdade de negócio que já estava prevista desde 88 e nas constituições anteriores sobre liberdade de modelos de negócio.
O artigo 170, seu parágrafo único, ele é bem claro, quando ele fala que é assegurado a todos o exercício de qualquer atividade econômica, independente da autorização de órgãos públicos. Traduzindo aqui, o que é que o artigo 170 fala? Ele diz que o que não, pelo menos na esfera privada, o que não for proibido, o que não houver uma vedação expressa por meio de lei, por meio de regulação e alguns outros tipos de normas, está permitido. E essa ideia de entender o real funcionamento do modelo de negócio, dos serviços, das novas tecnologias, eles vão permitir verificar se existe ou não uma lei específica, uma regulação específica para aquele modelo de negócio. E o oposto acontece na administração pública. Talvez seja até deveras burocrático, mas necessário pelo princípio da legalidade, que rege o serviço público. O artigo 37 da Constituição Federal, ele determina que, para que haja o funcionamento de um serviço público, ele tem que haver prévia autorização legislativa. Talvez a palavra aí seja serviço público. Às vezes, definir o que seria um serviço público ou um serviço de natureza pública, um serviço de utilidade pública, são todos conceitos distintos. Para poder algo ser considerado serviço público, tem que haver essa característica, tem que ser atribuída mediante lei. Então, não basta simplesmente um serviço ser oferecido ao público. Não necessariamente o serviço que é oferecido ao público, ele é um serviço público. E, por isso, um serviço privado, seja oferecido ao público e de acesso público, ele pode ter, se não houver nenhuma vedação por lei, ele pode funcionar. E poucos sabem que nós temos, inclusive, uma emenda constitucional, que entrou em vigor agora, em fevereiro desse ano, que trata somente sobre inovação. A emenda constitucional 85, que entrou em vigor agora em fevereiro de 2015, ele atualiza. A Constituição já tratava de inovação, mas atualiza a Constituição em diversos pontos, justamente para tratar sobre inovação, tratar sobre tecnologia. Ele fala, inclusive, que é competência dos diferentes entes da federação fomentar o uso de novas tecnologias, fomentar a inovação, e talvez até um dos resultados aqui da Fundap, do Inova Day, e da própria existência da entidade onde a gente está conversando hoje, seja o que estava previsto na Constituição, os mandamentos constitucionais. Ainda fala que compete também às diferentes entes da federação a legislar sobre tecnologia e a legislar sobre inovação. E o faz também dizendo que não é somente os estados que devem regular, não é somente os governos. Tem que haver, e quando for possível, não somente quando for necessário, mas sempre que possível, é interessante que tenha uma parceria, um trabalho conjunto entre a iniciativa privada e entre a iniciativa pública. As leis, infelizmente ou felizmente, elas não acompanham a velocidade de novas tecnologias. Infelizmente, eu até falo um pouco mais na frente, mas eu digo felizmente porque o fato das leis não acompanharem as novas tecnologias cria um espaço de inovação. Cria um espaço em que quem quer criar, quem quer inovar, está, pelo menos temporariamente, longe das amarras, das burocracias inerentes à administração pública. Eu não estou falando aqui de maneira crítica, mas é uma própria característica de que a esfera privada, pelo seu próprio funcionamento, ela é muito mais dinâmica. E por não ter que, nesse momento ainda, passar pela esfera pública, ela poderia fomentar, inovar e criar de forma muito mais rápida. E, inclusive, criar soluções para problemas antigos. E isso é a importância da inovação. A inovação ela é necessária para achar soluções novas, inovadoras, diferentes para problemas antigos e, às vezes, até mesmo criar demandas que a gente nem sabia que nós tínhamos. Talvez seja o grande legado da Apple, criar produtos e serviços que a gente, no momento que o Steve Jobs ou agora o outro ia lá e fazia o seu keynote, a gente já queria adquirir.
criava em nós fetiches e desejos que nós nem sabíamos que tínhamos. E a inovação, ela cria, às vezes, soluções para problemas que nem nós sabíamos que tínhamos. E uma outra importância da inovação, eu, apesar de ser do direito e estar agora me metendo um pouco na engenharia da computação, não sei como eu vou conseguir terminar isso, mas eu gosto muito também de análise econômica. E os números, quando a gente fala de análise econômica, às vezes falam por si mesmo. Se a gente for falar de tecnologias da informação, se a gente for falar de tecnologias que envolvem a internet, elas em si, isso aqui é um dado que já tem alguns anos, acho que tem pelo menos uns 2 anos esse dado aqui, eles são a internet, a economia da internet, ela contribui por cerca de 3,4% de todo o PIB mundial. Que nós estamos falando de números que são, às vezes, maiores que economias, como Espanha, economias como Canadá. Talvez eu acredite que esse número é até maior hoje, porque acho que talvez essa pesquisa tenha levado em consideração serviços exclusivos da internet. Mas hoje é difícil imaginar, pelo menos no contexto que a gente vive, imaginar qualquer serviço, qualquer atividade que a gente não utilize a internet de forma direta ou indireta. Sem falar ainda do número de criação de empregos que nós temos pelos novos serviços e novos modelos de negócio. E talvez os modelos de negócio que estejam hoje mais em voga e em mais discussão são aqueles que utilizam a chamada economia de compartilhamento, economia colaborativa, chamar em inglês aqui o sharing economy. Antes mesmo de entender o que seria essa sharing economy, vamos ver os números dela. Hoje, a sharing economy, isso aqui a gente está falando somente dos Estados Unidos, ela já é responsável por um mercado de 110 bilhões de dólares. E são serviços que há pouco tempo não existiam. São modelos de negócio que foram concebidos recentemente. E a estimativa é que em poucos anos, e aqui a nível global, já em 2014, isso aqui era estimativa em 2014, a estimativa era que fora a nível mundial, um mercado de mais de 500 bilhões de dólares. Mas o que seria essa sharing economy? A sharing economy, ou economia de compartilhamento, economia colaborativa, ela é uma consequência direta do capitalismo. Ela é uma consequência direta da nossa vida de excessos, em que a gente acaba tendo muito, adquirindo muito, utilizando muitos serviços, e boa parte desses bens que nós adquirimos, boa parte desses serviços que nós contratamos, ficam em tempo ocioso. É aquele carro que a gente, quando está trabalhando, está parado. É aquele quarto que a gente tem na nossa casa que simplesmente não tem ninguém lá e eu guardo minhas tralhas. A economia de compartilhamento, ela visa justamente dizer, espera aí, se você tem algo em excesso, um serviço em excesso, por que não monetizar isso? Por que não criar disso uma demanda? E aí, é por isso que é dito que, antigamente, a gente vivia num mundo onde somente tinham empresas, e era claro a diferença quem era o fornecedor e quem era o consumidor. E hoje qualquer pessoa pode virar uma empresa em menos de 60 segundos, como foi dito aqui. Qualquer um de nós, seja qualquer tipo de serviço, seja um tempo livre que a gente tem para prestar uma consultoria, criar uma marca, seja até mesmo para emprestar um dinheiro que a gente tem sobrando, seja um quarto, a gente tem bens ociosos, consequência direta da nossa economia capitalista de excessos. E, como foi dito aqui pelo CAF, nosso colega aqui, até peguei as palavras dele aqui, o Ricardo nem sabia que estava aqui no slide, que por que não compartilhar? Por que eu vou deixar isso ocioso? É um bem para a sociedade, porque eu posso justamente evitar alguns excessos e eu ainda consigo ganhar dinheiro com isso. Eu ainda fomento a economia. Então, só que, muitas das vezes, esses modelos de negócio, esses novos modelos de negócio que utilizam a economia de compartilhamento, eles entram em mercados que são altamente regulados. Vamos pegar aqui financeiro. O mercado financeiro aqui. Se eu tenho dinheiro sobrando e aplicando a ideia, o conceito do modelo de negócio de economia de compartilhamento, eu poderia, de alguma forma, emprestar esse dinheiro, fazer um uso desse dinheiro. Só que a gente está entrando no mercado altamente regulado.
É tanto que várias dessas empresas, que são exemplos aqui, principalmente nos Estados Unidos, fora do Brasil, de economia, que utilizam o modelo de negócio ligados à economia de compartilhamento, eles simplesmente tiveram que acabar. Eles tiveram que como emprestar dinheiro e alguns outros fatores, porque estavam entrando em um mercado altamente regulado, em que levava à presunção que o que eles estavam fazendo era ilícito. E não só funcionando no limite da legalidade, mas realmente eram ilícitos. E algumas dessas empresas que estão aqui previstas, elas hoje ainda funcionam nos limites da legalidade. E muitos dos exemplos que estão aqui, que são alvo de notícias de mídia, a mídia ainda passa em alguns momentos, jornais, ou então mesmo players do mercado que têm interesse em se manter como únicos competidores ou manter os atuais competidores, vão dizer, não, esses novos modelos de negócio, eles estão entrando no mercado em que já existem leis específicas para eles. E eles estão violando essas leis, e por isso eles simplesmente não podem funcionar. Isso não está adstrito simplesmente aos Estados Unidos ou fora, mas no Brasil nós temos exemplos disso também. A gente pegar, por exemplo, aqui o Catarse, que é uma plataforma de patrocínio colaborativo, de financiamento colaborativo, em que qualquer pessoa pode ir no Catarse, verificar o projeto. Catarse normalmente são projetos culturais, pode financiar aquele projeto, chamando de microfinanciamento. E às vezes eu já vi vários posicionamentos em que, será que seria lícito? Será que eu poderia permitir? Será que isso seria uma forma de empréstimo de dinheiro? E aí tudo bem, é um negócio jurídico, eu faço um contrato específico para isso. Como é que fica a questão da tributação de tudo isso? E aí a interpretação leva, e um dos argumentos, fora essa questão, existem vários argumentos para regular. Tudo bem. Vamos imaginar que nós temos algum modelo de negócio que realmente ele não tem nenhuma lei específica para ele, nenhuma norma, só que é necessário regular. E quando diferentes entes da sociedade dizem é necessário regular, é necessário ter uma lei, normalmente eles utilizam os mesmos argumentos. O principal argumento é segurança. Será que eu preciso regular para garantir a segurança do cidadão que está utilizando aquele serviço? Airbnb, em que justamente o Airbnb, está conversando mais cedo com o Edvar aqui, em que eu vou passar, por exemplo, 2 semanas viajando agora em julho, por que aqui eu não posso simplesmente pegar o meu apartamento e alugar aquele apartamento por um período determinado? E o Airbnb permite isso. Eu vou lá, tiro umas fotos bonitinhas, o Airbnb, inclusive, pode ir na minha casa e tirar as fotos e anunciar que durante o período, por um valor que eu escolho, eu vou lá e permito alguém usufruir do meu apartamento. E existe um mercado que trata sobre locação, existem leis que tratam sobre locação, existem leis que tratam sobre o mercado de hotelaria, e um dos aspectos diz, mas é necessário regular práticas como o Airbnb, porque o Airbnb, inclusive no Brasil, a lei de locação e a lei que rege o mercado de hotelaria não veda expressamente o que é feito com o Airbnb. Só que existe o argumento da segurança. Como é que eu vou garantir a segurança das pessoas que estão ali dentro? Como é que eu vou garantir que os convidados que vão pagar por aquele período vão estar seguros naquele estabelecimento? E aí, a própria economia de compartilhamento talvez traga uma resposta que pode até ser mais adequada e até mais segura do que as próprias leis que garantem a segurança, porque a gente tem N leis que falam sobre segurança, e o que a gente vê na mídia diariamente é que a gente não vive num local tão seguro, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Só que a economia de compartilhamento, isso é um termo que eu até gosto mais, que é chamado também economia da reputação, em que a reputação, a segurança, muitas vezes é uma consequência direta da reputação daquele que oferece o serviço. Eu posso ir lá no Airbnb e falar muito bem dessa pessoa, falar muito bem daquela pessoa que locou e permitiu a utilização daquele local e dizer que era seguro e as experiências que eu tive. E, através daquilo ali, eu vou ter um nível de segurança na utilização. É o que a gente chama da troca
da ideia de confiabilidade e de segurança do ente nas instituições para as pessoas. E aí, isso proporciona, talvez, seja uma resposta ao próprio questionamento e argumento da segurança. Nós temos vários aplicativos novos que estão disponíveis aqui no Brasil, que eu acredito particularmente que oferecem um nível de segurança muito maior do que se eu fosse utilizar aquele serviço oferecido por qualquer outra entidade privada e, às vezes, se eu tivesse que depender exclusivamente da esfera pública para garantir a segurança. Só que os desafios da economia de compartilhamento não são únicos. Talvez nós teremos no futuro desafios ainda maiores. Seja impressoras 3D, agora. E aí nós temos a questão, impressoras 3D, propriedade intelectual. Como é que eu vou tentar garantir a questão de propriedade intelectual? Primeiro, será que eu tenho que limitar, de alguma forma, isso? Será que eu tenho que implementar novas leis ou simplesmente posso deixar como está? Drones é um problema ou uma solução muito grande que nós temos agora, a utilização de drones. Nós não temos, por exemplo, no Brasil, uma regulação específica para o uso de drones para fins pessoais. Para fins comerciais, a ANAC afirma que tem, só que é uma interpretação dada pela ANAC. E é possível interpretar de outra forma as regulações de voos? É possível. Self-driveless cars, ou carros que se autodirigem aqui. Nós já temos leis específicas, tanto no estado da Califórnia quanto na Inglaterra, que tratam sobre carros self-driveless cars, em que as leis visam justamente tentar garantir a segurança das pessoas que estão convivendo, dos outros carros que estão ali com aqueles carros. E talvez, e que nós temos vários dos conhecidos do mercado de tecnologia hoje se manifestando abertamente sobre inteligência artificial. Stephen Hawking, Bill Gates e vários outros falando que é necessário ter cuidado com o uso indevido da inteligência artificial, porque ela pode ter consequências. E aí parte a questão, quando é que seria realmente necessário regular? Por que eu não posso deixar, já que a premissa é que eu posso fazer tudo o que eu quero, desde que não seja vedado pela lei e não cause dano a outrem? Quando é que parte a premissa, quando é que eu tenho a necessidade de regular? Para evitar práticas abusivas. Para evitar práticas, por exemplo, o Brasil, por muito tempo, aí voltando um pouco da questão do que levou até o Marco Civil na internet, ele era campeão de pedido de remoção de conteúdo na internet, no Google. E nós tivemos casos como que teve o bloqueio do YouTube no Brasil, devido a um único vídeo. Nós tivemos aqui mitigado o direito de vários. O YouTube, a gente sabe, não tem simplesmente o vídeo, no caso aqui foi da modelo e atriz Daniela Sicarelli, eu posso falar porque é público. Mas foi limitado o direito de acesso à informação, de consumo de conteúdo e de liberdade de expressão para aquele usuário que queria utilizar a plataforma. Casos até mais recentes, como que quase baniu o WhatsApp do Brasil, quase bloqueou o WhatsApp no Brasil. E assim, o WhatsApp chegou a ser bloqueado em alguns locais do Brasil, por questão de 15, 20 minutos. Porque, justamente, quem determinou o bloqueio do WhatsApp no Brasil não tinha um entendimento real do funcionamento da plataforma, do protocolo da plataforma, seja ele XMPP, seja ele de criptografia e outros ligados a ele. E casos como do serviço Uber, em que nós tivemos uma ordem judicial liminar determinando o bloqueio em todo o Brasil, remoção dos aplicativos, do seu celular instalado, alguém vai lá, eu comprei, e tem uma ordem judicial determinando retirar do meu celular. É como eu ir lá e mandar pegar um livro, parece aquele filme, né, Fahrenheit, esqueci agora, que justamente retirar o livro que está na minha prateleira. Era mandar retirar o aplicativo do celular depois que eu paguei por aquilo. Nesses momentos, para evitar abusos, é necessário regular. Só que a gente tem que entender que regular é diferente de regulamentar. Eu posso regular de várias formas. E não só o governo, não só leis regulam, o mercado regula, as tecnologias regulam. Regular é justamente influenciar a forma de funcionamento daquele negócio, do modelo de negócio. E, para isso, é necessário ter justamente essa parceria. E voltando aqui, porque a própria Constituição Federal diz, essa parceria entre entidades públicas e entidades privadas, como agora até o próprio Estado de São Paulo tem feito, seu plano diretor
para poder abarcar novos modelos de negócio que estão surgindo e que hoje são alvos de interpretações muitas vezes dúbias sobre se eles podem funcionar ou não. O professor Lawrence Lessig, e aqui novamente citando, eu peguei no material do nosso amigo CAF, o professor Lawrence Lessig, que tem a teoria do modelo dele de regulação, ele fala que enquanto não houver regulação e essas demandas forem consideradas ilícitas, elas serão levadas ao judiciário. E o judiciário, para poder tratar sobre essas demandas, ele tem que ter 3 critérios. Ele tem que verificar, será que esse novo modelo de negócio, será que essa nova tecnologia, ela somente gera ilícitos ou ela também gera algum lícito, ela tem alguma consequência lícita? Será que proibir é realmente a melhor forma de atender os interesses envolvidos? E o último aqui será que é eficiente? Se a lei que proibiu o funcionamento de rádios piratas na Inglaterra não impediu o funcionamento da Radio Carolina até 1980, a decisão que bloqueou o YouTube no Brasil também não teve o condão de impedir o acesso ao YouTube no Brasil, e a decisão liminar que tentou tirar vários serviços aqui no estado de São Paulo e até no Brasil não teve, aquela decisão vai ser eficiente? Por que eu vou prolatar uma decisão de bloqueio se ela não vai ser eficiente? Por que eu não utilizo outras formas? E, apenas aqui para concluir, que enquanto não houver regulação, pelo menos na esfera privada, se eu entender a tecnologia, eu posso fazer tudo aquilo que não é vedado. Então, os novos modelos de negócio que estão surgindo não devem sofrer com essa tentativa demasiado. No Brasil, nós temos de tentar regular tudo. E, se eu entender realmente como um modelo de negócio funciona, como a tecnologia funciona, talvez seja possível concluir que ou ele já é regulado, ou ele ainda não é regulado. E se ele não for regulado na esfera privada pela Constituição Federal, ele é permitido. E aí, isso irá fomentar a inovação. Pessoal, obrigado para todo mundo aí. Deixe meu contato. Obrigado.